Neste mundo, todo mundo é único, mas algumas pessoas realmente redefinem o que é ser um em 1 milhão. Vamos conhecer essas histórias inacreditáveis. Número 1. O corpo sobrenatural de Javier Botet. Parecer diferente da maioria das pessoas nem sempre é fácil, mas para alguns, se destacar na multidão se torna o caminho para o sucesso. Quando tinha apenas 5 anos, o espanhol Javier Botet foi diagnosticado com a Síndrome de Marfan, uma condição genética que afeta os tecidos conjuntivos e faz com que os ossos do corpo cresçam mais do que o normal. Por causa disso, já adulto, Javier mede 2 metros de altura, mas pesa apenas 56 quilos. Pessoas com essa síndrome costumam ser altas e muito magras, com braços, pernas e dedos extremamente longos, além de poderem desenvolver escoliose, que é quando a coluna se curva para o lado. Felizmente, Javier conseguiu escapar das complicações mais graves da condição e nunca permitiu que isso o impedisse de correr atrás dos seus sonhos. Sua aparência única, junto de uma paixão pelas artes cênicas, o levou a seguir a carreira de ator. Graças à sua habilidade em fazer movimentos corporais impressionantes, Javier encontrou seu espaço como ator de criaturas. Enquanto muitos atores fogem da fama de interpretar sempre o mesmo tipo de papel, ele abraçou completamente esse nicho e colocou seus membros flexíveis a serviço do terror. Javier já apareceu em diversos filmes de sucesso, como Mama, Invocação do Mal 2 e It, Capítulo 2. Ele também foi o famoso Slender Man, no filme de 2018 inspirado na lenda urbana. A Síndrome de Marfan afeta cerca de 1 em cada 5.000 pessoas, mas o que torna Javier realmente um em 1 milhão é a forma como ele transformou sua condição em talento. Com mais de 20 papéis icônicos de criaturas, ainda vamos ver muito dele por aí. Número 2. O Homem Azul, Paul Carasson. Na próxima vez que você estiver se sentindo meio azul, lembre-se de Paul Carasson. Quando jovem, Paul era ruivo e de pele clara, mas acabou desenvolvendo um caso grave de eczema. Em busca de uma cura para aliviar a dor e o ressecamento, ele se deparou com um anúncio de revista que mostrava uma flor murcha sendo revitalizada por um líquido milagroso. Esse líquido era a prata coloidal, uma substância feita com partículas microscópicas de prata suspensas em água, vendida como solução para diversos problemas de pele. Na esperança de recuperar sua vitalidade, Paul começou a produzir a própria prata coloidal em casa e passou a beber cerca de 300 mililitros todos os dias, acreditando que aquilo traria benefícios à saúde e à sua dermatite. No entanto, após alguns anos, Paul desenvolveu uma condição rara chamada argiria, o que fez com que sua pele ficasse permanentemente azul. Essa coloração azul acinzentada é causada pelo acúmulo excessivo de íons de prata no organismo. Embora essa condição seja extremamente incomum, ela também é irreversível. O mais irônico é que a pele azul de Paul chamou muito mais atenção do que o eczema que ele tentava curar. Apesar de evitar sair em público para escapar dos olhares, Paul nunca parou de tomar sua prata coloidal. Ele faleceu em 23 de setembro de 2013, aos 62 anos, após sofrer um AVC que não tinha relação com a argiria. Aliás, essa condição não é considerada perigosa para a saúde física. O maior impacto mesmo pode ser o constrangimento de ter que explicar para todo mundo por que sua pele é azul. Número 3. O ciborgue da vida real, Neil Harbisson. Muita gente acredita que um dia os robôs vão dominar o mundo. Isso pode parecer coisa de ficção científica, mas você talvez se surpreenda ao saber que já existem ciborgues vivendo entre nós. Este é Neil Harbisson, nascido em Mataró, na Espanha, que desde cedo foi diagnosticado com acromatopsia, um tipo raro de daltonismo total. Essa condição, que afeta cerca de 1 em cada 30.000 pessoas, faz com que o indivíduo só enxergue o mundo em tons de preto, branco e cinza.
Durante 20 anos, Neil viveu em escala de cinza, até o ano de 2004. Naquele ano, ele passou a usar um equipamento bem curioso preso à cabeça. Não era um acessório de moda, mas sim uma antena que se tornou parte permanente do seu corpo. Esse aparelho é um sistema sensorial implantado diretamente no osso occipital de seu crânio. A antena conta com uma câmera que capta cores e as converte em vibrações de diferentes frequências. Essas vibrações são transmitidas diretamente pelos ossos do crânio, chegando até o ouvido interno, permitindo que Neil ouça as cores. Com essa percepção única e aprimorada da realidade, Neil passou a explorar o mundo da arte de forma inovadora. Mesmo sem conseguir distinguir as cores com os olhos, ele é capaz de pintar e criar obras com base nas vibrações sonoras que as cores emitem. Para Neil, sua condição não é uma limitação, mas um presente. Ele acredita que os avanços tecnológicos abrirão espaço para mais pessoas se tornarem ciborgues nos próximos anos. Número 4. A beleza singular de Steph Sanjati. Provavelmente todo mundo já olhou no espelho e pensou em mudar alguma característica própria. Mas, felizmente, existem pessoas que nos mostram o valor de abraçar, o que nos torna diferentes. Um desses exemplos é Steph Sanjati, que tem uma aparência realmente única. Com uma mecha natural de cabelo branco e olhos azuis bem espaçados, Steph tem traços faciais marcantes que se devem a uma condição genética chamada Síndrome de Waardenburg. Essa síndrome causa alterações ósseas no rosto, perda auditiva e pigmentação incomum dos olhos e cabelos. Em 2015, Steph publicou um vídeo no YouTube contando sobre sua experiência com a condição. O conteúdo viralizou e já ultrapassa 10 milhões de visualizações. A síndrome de Waardenburg atinge cerca de uma pessoa a cada 40 mil. E embora os olhos azuis penetrantes e a mecha branca não sejam exclusividade dela, não é isso que faz de Steph alguém tão singular. Steph também é uma mulher trans e em dezembro de 2016 passou por uma cirurgia de feminização facial para alinhar sua aparência com os traços femininos típicos. O mais inspirador é que, mesmo durante o processo de transição, Steph fez questão de manter as características causadas pela síndrome. Para ela, esses traços fazem parte de sua identidade e de sua jornada de aceitação. E com certeza, podemos aprender muito com Steph sobre valorizar o que nos torna diferentes. Número 5. Os chifres da vovó Zhang Huifang. Em 2009, uma senhora centenária chamada Zhang Huifang, da província de Henan, na China, percebeu algo estranho crescendo na testa. Era uma formação dura, escura e rígida do lado esquerdo da cabeça. Quando chegou o ano de 2010, esse amiguinho da testa já media cerca de 5 centímetros. E o mais inacreditável, no aniversário de 102 anos de Zhang, a estrutura havia quase dobrado de tamanho, chegando a cerca de 10 centímetros. O mais bizarro é que logo descobriram que ela não estava desenvolvendo apenas um, mas 2 desses chifres, um de cada lado da testa. Apesar da aparência que sua família chamava carinhosamente de chifres de demônio, esses crescimentos eram, na verdade, tumores de pele conhecidos como cornos cutâneos. Eles são feitos de queratina, a mesma substância presente nas unhas e no cabelo, e têm origem em distúrbios da pele, sendo mais comuns em pessoas idosas. Embora a causa exata não seja clara, acredita-se que a exposição prolongada ao sol seja um fator contribuinte, e após um século de vida, não dá para negar que a testa de Zhang viu bastante sol. Mesmo com médicos e familiares sugerindo a remoção dos cornos, Zhang se recusava. Ela dizia que nunca havia recebido tantas visitas e desejos de felicidades como depois que os chifres começaram a crescer. Desde 2011, não houve mais atualizações públicas sobre o caso de Zhang, mas fica a torcida para que esses chifres de sabedoria tenham continuado crescendo.
como uma verdadeira coroa da longevidade. Número 6. Rainha da Escuridão. Nia Kim Gatwash. A indústria da moda sempre foi conhecida por impor padrões rígidos de beleza, e muitas modelos acabam cedendo à pressão de se encaixar em um padrão específico. Mas, com o tempo, essa visão está mudando. E hoje, quem tem aparência única ganha cada vez mais espaço, como é o caso de Nia Kim Gatwash, apelidada com carinho de Rainha da Escuridão. Nia Kim é uma modelo norte-americana de origem sul-sudanesa, dona de uma pele incrivelmente rica em melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele e nos protege contra a radiação solar. Quanto mais escura a pele, mais melanina está presente. Ela imigrou para os Estados Unidos, aos 14 anos, e lembra que sofria bullying por causa de sua tonalidade extremamente escura. Mesmo enfrentando zombarias, Nia Kim sempre acreditou em sua beleza única. Entrou no mundo da moda e começou a ganhar notoriedade. Já trabalhou com grandes marcas de beleza e soma quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Sua página é repleta de comentários positivos, celebrando sua tonalidade de pele incomum, deixando os haters do passado no esquecimento. Além de brilhar nas passarelas, Nia Kim se tornou um símbolo de representatividade para pessoas que, até pouco tempo atrás, raramente viam alguém com sua aparência sendo valorizada nos meios de comunicação. Outras modelos com traços semelhantes, como Koudia Diop, do Senegal, que também é amiga de Nia Kim, seguem mostrando que beleza vem em todas as cores e formas. Número 7. O Homem-Lobo, Larry Gomes. Enquanto muitos homens se frustram por não conseguirem deixar a barba crescer, alguns talvez mudassem de ideia se conhecessem Larry Gomes. Ele nasceu em Loreto, no México, e é coberto por pelos tão espessos que recebeu o título de um dos homens mais peludos do mundo. Cerca de 98% do corpo de Larry, com exceção das palmas das mãos e solas dos pés, é coberto por pelos escuros e densos. Essa característica é resultado de uma condição extremamente rara chamada hipertricose, também conhecida como Síndrome do Homem-Lobo. Essa mutação genética faz com que o corpo produza uma quantidade excessiva de pelos em regiões incomuns, desde a infância. Existem diferentes tipos de hipertricose, e Larry, junto de alguns parentes, nasceu com a versão congênita generalizada da síndrome, uma das mais raras. Desde a Idade Média, foram documentados menos de 100 casos dessa condição em todo o mundo. Considerando que estima-se que já viveram aproximadamente 107 bilhões de pessoas na Terra, Larry não é apenas 1 em 1 milhão. Ele é literalmente 1 em 1 bilhão. Número 8. A menina do cabelo impossível, Shyla Madison. A maioria de nós já enfrentou um Bad Hair Day, mas imagine viver com um cabelo que está sempre rebelde. O tempo todo. Essa é a realidade de Shyla Madison. Nascida em 2010, ela veio ao mundo com um halo de fios loiros e arrepiados que, mesmo com o tempo, nunca se assentaram. Conforme foi crescendo, os cabelos de Shyla permaneciam em pé, completamente indomáveis. Escovar os fios se mostrou uma missão impossível, e após muita tentativa e erro, aos 7 anos, ela foi diagnosticada com uma condição raríssima chamada Síndrome do Cabelo Impossível de Pentear. Sim, esse nome existe de verdade. Essa síndrome é causada por uma mutação genética que afeta a formação das proteínas do cabelo, fazendo com que os fios cresçam em formatos irregulares e não consigam ser alisados. Os cabelos são secos, frisados e literalmente impossíveis de pentear. Há apenas cerca de 100 casos conhecidos dessa condição no mundo inteiro, o que torna Shyla única entre 790 milhões de pessoas. Alguns especialistas acreditam que até Albert Einstein pode ter tido essa mesma condição, o que torna o visual de Shyla ainda mais icônico. A família dela leva a situação com bom humor, e a própria Shyla
parece ter herdado a inteligência e o estilo do famoso físico. Ela aceitou sua aparência de forma leve e divertida, provando que não dá para ser igual a todo mundo. E tudo bem com isso. Número 9. A vida em pele de pedra. Ramesh Darji. No vilarejo de Bhimgit, no Nepal, nasceu Ramesh Darji, um garoto cuja condição de saúde o tornou mundialmente conhecido, e não apenas por sua aparência, mas por sua impressionante luta pela vida. Ramesh sofre de uma condição rara e debilitante chamada ictiose, uma doença genética que impede a pele de se renovar naturalmente, fazendo com que as células mortas se acumulem em camadas espessas e duras. Esse acúmulo transforma a pele em algo semelhante a escamas ou crostas, limitando drasticamente a mobilidade. Existem mais de 20 tipos de ictiose, mas Ramesh foi diagnosticado com a forma mais severa e rara de todas, a ictiose arlequim. Essa variante é extremamente dolorosa e é infelizmente incurável. A pele de Ramesh cresce 10 vezes mais rápido do que o normal, o que exige que sua família aplique constantemente pomadas hidratantes para aliviar o desconforto. O mundo conheceu a história de Ramesh em 2016, quando um repórter do jornal Kathmandu Post passou por sua casa por acaso. A história tocou milhares de pessoas e se espalhou pela internet. Com a repercussão, ele passou a receber ajuda de voluntários e foi levado ao Kathmandu Medical College, onde começou a receber tratamento gratuito. Apesar de não haver cura, ele finalmente teve acesso aos cuidados médicos necessários para viver com dignidade. Número 10. A gigante do Brasil, Elisane Silva. Ser alta é muitas vezes um requisito no mundo da moda, mas a brasileira Elisane Silva levou esse padrão a outro nível, literalmente. Aos 10 anos de idade, Elisane já media 1,75 m, mais alta do que sua mãe, que tem 1,62 m, e seu pai, com 1,70 m. Mas o crescimento acelerado veio acompanhado de dores fortes nos ossos e pressão intensa na cabeça. Após exames, descobriu-se que Elisane tinha um tumor benigno na glândula pituitária, responsável pela produção de hormônio do crescimento. Esse tumor causava uma liberação exagerada do hormônio, fazendo com que seu corpo crescesse de forma descontrolada. O crescimento só parou depois que ela passou por uma cirurgia para remover o tumor. Na época, Elisane já tinha 18 anos e media 2,06 m, tornando-se a mulher mais alta do Brasil. Esse tipo de crescimento extremo é chamado de gigantismo e é extremamente raro, com cerca de 100 casos registrados até hoje. A estatura de Elisane, somada à sua beleza e presença, a levou ao mundo da moda. Mas o que mais chama a atenção é sua história de amor. Seu marido, Francinaldo, mede 1,62 m, exatamente a mesma altura da mãe de Elisane. Eles se casaram em 2015 e tiveram um filho em 2018. E o segundo bebê já está a caminho. Agora, resta saber: de quem será que os filhos vão herdar a altura? Número 11. O menino da bolha, David Vetter. Alguns anos atrás, a palavra quarentena parecia coisa de filme. Mas, para David Vetter, essa era a realidade desde o nascimento. Ele nasceu no Texas em 21 de setembro de 1971, com uma condição hereditária chamada imunodeficiência combinada grave, que afeta a produção de anticorpos no corpo humano. Sem anticorpos, qualquer micróbio seria fatal. Desde o momento em que nasceu, Davi precisou viver isolado em uma bolha esterilizada no Hospital Infantil do Texas. Tudo o que entrava nesse ambiente, água, comida, roupas, ar, precisava passar por esterilização com óxido de etileno e ser aquecido a 60 graus Celsius. Até mesmo o contato físico era feito por meio de luvas presas às paredes da bolha. Apesar das limitações extremas, médicos e pais fizeram de tudo para que David tivesse uma vida o mais normal possível. Ele tinha televisão,
uma sala de brinquedos e recebia educação formal. Mas, aos 4 anos, ele encontrou uma seringa esquecida dentro da bolha e percebeu que poderia perfurar o plástico. Foi aí que os médicos explicaram, com muito cuidado, os perigos do mundo exterior. Conforme crescia, David desejava cada vez mais sair da bolha. Para realizar esse sonho, a equipe médica pediu ajuda a um parceiro inesperado, a NASA. Engenheiros espaciais criaram um traje especial, inspirado nas roupas de astronauta, para que David pudesse caminhar do lado de fora com segurança. O traje levou 3 anos para ser desenvolvido, custou $50 mil e foi entregue pouco antes de seu 6º aniversário. Infelizmente, o traje era desconfortável e David o usou poucas vezes. Aos 12 anos, já haviam sido gastos mais de $1 milhão em seus cuidados. E mesmo com todo esse esforço, a história teve um final triste. Em 22 de fevereiro de 1984, David faleceu após receber um transplante de medula, que, sem saber, estava contaminado por um vírus. Mesmo assim, David deixou um legado. Uma escola primária foi batizada com seu nome, para que outras crianças aprendessem sobre perseverança e sobre como encontrar alegria mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Número 12. A Pequena Sereia da Vida Real, Milagros Cerrón. Milagros. Cerrón nasceu em Huancayo, no Peru, em 27 de abril de 2004. E seu nome não poderia ser mais apropriado. Em espanhol, Milagros significa milagres. Apesar de ter órgãos internos como coração e pulmões funcionando perfeitamente, Milagros veio ao mundo com uma condição extremamente rara, chamada Síndrome da Sereia, ou sirenomelia. Internamente, os sistemas digestivo e urinário da menina compartilhavam um único canal, e externamente, suas pernas estavam unidas da cintura até os calcanhares, com os pés virados em forma de V, o que realmente lembrava uma cauda de sereia. A sirenomelia é uma condição que ocorre em cerca de 1 a cada 70 mil nascimentos, mas, tristemente, a maioria dos bebês com essa síndrome não sobrevive além das primeiras 48 horas de vida. No entanto, Milagros contrariou todas as estatísticas. Ela se tornou uma das pouquíssimas crianças a sobreviver com essa condição. Desde os primeiros dias de vida, passou a ser acompanhada pelo Dr. Luiz Rubio, que liderou uma equipe de cirurgiões responsáveis por separar suas pernas quando ela completou 2 anos de idade. Com o passar do tempo, Milagros continuou surpreendendo a todos. Quando entrou no jardim de infância, já andava sozinha, fazia aulas de balé e corria pelo parquinho com os colegas. Apesar de vencer as barreiras impostas pela síndrome e conquistar uma vida ativa, Milagros infelizmente faleceu, aos 15 anos de idade, por conta de complicações renais causadas pela mesma condição. Mesmo com um final triste, Milagros ficou eternizada como a pequena sereia peruana. Sua força, coragem e alegria diante de tantas dificuldades são lições sobre o que realmente importa na vida. Número 13. A Menina do Balde, Harma Haruna. Muitas vezes, esquecemos como nosso corpo é incrível e como tarefas simples, como caminhar ou segurar objetos, são verdadeiros privilégios. Harma Haruna, nascida em Kano, no norte da Nigéria, é a prova viva da resistência do corpo humano, mesmo quando ele desafia todas as expectativas. Harma nasceu saudável, mas por volta dos 6 meses de vida, algo incomum começou a acontecer. Suas pernas e um dos braços pararam completamente de crescer, enquanto a cabeça, o pescoço e o tronco continuaram se desenvolvendo normalmente. Essa condição misteriosa deixou Harma sem conseguir andar, engatinhar ou segurar objetos, e os médicos não conseguiam chegar a um diagnóstico claro. Sem alternativas, a família passou a carregar Harma dentro de um balde, que funcionava como sua cadeira de rodas improvisada. Mais tarde,
descobriu-se que Harma sofria de uma forma grave de focomelia, uma condição rara que causa malformações nos membros, no rosto e no corpo, geralmente devido a erros genéticos durante a replicação dos cromossomos. A focomelia ocorre em cerca de 4,2 a cada 100 mil nascimentos, mas casos tão severos quanto o de Harma são ainda mais raros. Mesmo vivendo com tantas limitações físicas, Harma mantinha um espírito alegre e sonhava em abrir sua própria mercearia. Em 2016, uma foto sua dentro do balde viralizou nas redes sociais e um doador anônimo presenteou a jovem com uma cadeira de rodas para facilitar a vida dela e da família. Infelizmente, Harma faleceu no dia 25 de dezembro de 2019, aos 19 anos, devido a complicações relacionadas à sua condição. Sua história, porém, deixou uma mensagem poderosa. Se alguém que viveu toda a vida dentro de um balde conseguiu sorrir até o fim, talvez possamos todos encontrar forças para enfrentar nossas próprias dificuldades com um pouco mais de esperança. Número 14. O coração por fora. Virsávia Borum Goncharova. Ao olhar para uma foto de Virsávia Borum Goncharova, da Flórida, nos Estados Unidos, você pode achar que ela é uma menina como qualquer outra. Mas, ao se aproximar, percebe que há algo extraordinário nela. Seu coração está visível, pulsando sob a pele do peito. Virsávia nasceu com uma condição extremamente rara, chamada pentalogia de Cantrell, ou síndrome tóraco-abdominal, que faz com que os músculos do abdômen e os ossos do tórax não se formem corretamente. Como resultado, o coração da menina ficou fora da caixa torácica, coberto apenas por uma fina camada de pele. Para se ter ideia da raridade, a pentalogia de Cantrell afeta cerca de 5 recém-nascidos a cada 1 milhão. Em uma pessoa comum, o tórax protege o coração e os pulmões com a ajuda das costelas. No caso de Virsávia, não há essa proteção, o que significa que qualquer batida ou queda pode ser fatal. Apesar desse risco constante, Virsávia não sente dores por causa da condição e leva uma vida relativamente normal, embora precise ter muito cuidado. Como várias das pessoas mencionadas aqui, ela nos lembra que existem infinitas formas de ser humano. E quanto mais entendemos e aceitamos isso, mais empáticos e generosos nos tornamos como sociedade. E convenhamos, isso é algo muito bom, não é? Qual dessas histórias inacreditáveis te inspirou mais? Você tem alguma característica que te torna único ou única? Compartilha com a gente nos comentários. Afinal, ser diferente é o que nos torna especiais. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!